Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Abordar a saúde física. Nosso convidado é o Dr. Paulo Roberto Pires Roquette, ortopedista e traumatologista. Lembrando que o ouvinte participa do programa através do WhatsApp 93-660949 ou pela página da Facebook Estação Saúde Talk Show. Esse foi então o quadro Dica Bioslab com a Patrícia Huguin Chagas do Laboratório Bioslab. A pergunta do programa de hoje é a seguinte: você quer ter saúde de atleta? Vamos esclarecer dúvidas, aprofundando este assunto e quem sabe passando algumas dicas. O programa está no estúdio conosco o Dr. Paulo Roberto Pires Roquette, ortopedista e traumatologista. Queremos dar boas-vindas ao nosso convidado, já colocando a primeira questão: o que podemos fazer para ter uma saúde de atleta? Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, obrigado pelo convite. Agradeço a Márcia Rodrigues e o Claudio Ney por essa oportunidade de falar e esclarecer um pouco sobre esses problemas que os atletas estão sempre sujeitos. Principalmente agora, no momento que muitos acordam para o atletismo, né? Bate essa febre de Olimpíadas, de praticar esporte. Exatamente, a gente tem os ídolos que estão competindo e são treinados para isso. Isso é importante saber. Eles treinam de muitos anos para terem esses recordes olímpicos quebrados. Nós vamos atrás pela euforia e ultrapassamos os limites, não damos tempo para o corpo se adaptar às atividades e é muito fácil se machucar. É só você ultrapassar o limite do corpo. Se você tem um músculo e que você treina esse músculo, você dá tempo para ele levantar cada vez mais peso. Mas tem muitos dos nossos tecidos que não têm essa capacidade de se fortalecer com o tempo. O fortalecimento é muito lento, muito devagar. E muitas vezes a gente exagera, e a grande maioria exagera, ou por excesso de peso, ou por ciclagem muito rápida, não dando tempo para o corpo descansar. E aí nós começamos a ter umas pequenas dores. O que é a dor? A dor é um aviso. É só isso. É um aviso de que alguma coisa não está funcionando bem. E nós acreditamos que esse aviso que o corpo nos dá, às vezes ele é pequeno. Ele é no início de um movimento. Então você acorda de manhã, você bota o pé no chão e o corpo dá um aviso. Só que logo em seguida esse aviso some. E some por uma razão muito simples. O corpo aquecido, a dor acalma. A adrenalina do nosso corpo que é liberada também é uma outra forma de fazer com que a dor suma. E a gente, então, não escuta o aviso do corpo. E a gente insiste, não, é só uma dorzinha pequena, é só no início e depois ela some. Parece que pelo exercício curou o processo. Não, ele está dando um aviso, só que depois ele para. Quando nós fomos criados, o Pai do Céu nos deu essa condição. Ele nos deixou uma adrenalina no nosso corpo, deixou o calor do nosso corpo. E numa batalha a gente não percebe as coisas. Se tu tá numa floresta e vem um animal te pegar e tu tá machucado, tu corre e tu consegue se livrar do problema e chegar na caverna e tá tranquilo. Mas quando tu chega na caverna, o corpo esfria e a dor vem mais forte. E isso acontece na vida diária. Nós temos pequenos problemas e pequenos avisos e nós temos que saber que o problema existe. O aviso não é o problema. O aviso é uma forma do corpo de nos dizer: eu não estou funcionando bem, eu estou ultrapassando o limite.
No caso dos atletas, nos casos dos corredores, nos casos dos saltadores, nos casos do vôlei, é uma situação muito comum. É uma dor muito grande no calcanhar. É uma dor debaixo do pé. Ali nós temos um tecido, é um amortecedor. É uma faixa de tecido elástico. E essa faixa de tecido elástico, cada vez que nós caminhamos, cada passo que nós damos, aquele elástico vai se alongando. E alonga e volta, até que um momento ele alonga e não volta. É como eu costumo dizer, um elástico de pijama, que chega a um ponto que ele fica frouxo. Sim. E aí o que acontece? O pijama a gente troca. E o corpo da gente a gente não troca. Tu não tem como trocar esse elástico que tu tem biológico, que tu nasceu e vai morrer com ele. Só que esse elástico, com muita ciclagem, ele também ultrapassa o seu limite. E ele não volta ao normal. Ele fica mais esgarçado. Os tecidos ali começam a se romper. E o que acontece? Esse tecido é muito duro, tem pouca vascularização, tem pouca nutrição, tem pouca capacidade de cicatrização. E aí a dor permanece. E tem pacientes que ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses. E o que acontece? Dá muita dor. O paciente vai procurar o médico por quê? Por causa da dor. E o médico dá o tratamento da dor. Toma um remédio, faz fisioterapia, que fundamentalmente funciona para a dor. Eventualmente faz um alongamento dos tecidos, que é uma prática boa. Mas muitos desses pacientes não conseguem resolver dessa forma e ficam cronicamente com dor, mais de 3 meses com dor. E aí existe um tratamento moderno, que é ondas de som, ondas de choque é o nome, e essas ondas de choque permite o quê? Permite uma coisa, ela trata a falta de vascularização, melhora a vascularização ali naquele ponto. E naquele ponto onde está o rasgão, ocorre então mais sangue. Sangue é vida, sangue trata a ferida e cicatriza o processo. E aí cura. Então é um tratamento que resulta na cura mesmo, né? Um tratamento que biologicamente estimula os tecidos, e a gente faz cortes histológicos 3 semanas depois de ter feito a aplicação de ondas, e você tem vasos novos chegando ali naquele ponto. E esses vasos novos é que vai fazer a cura do processo. A cura do processo é biológica. Nós estamos sempre procurando a mágica. A gente quer resolver na hora o problema. E quer resolver tomando um remedinho e magicamente ficando curado. Não, não fica curado. Tu fica sem dor. Sim. Porque o tratamento, o foco do tratamento é acalmar a dor. Tá bem. Mas a cura do processo é a cura mais profunda. É a cura por um estímulo biológico. E o estímulo biológico é interessante. Ele usa som. Som é uma coisa da natureza, é uma energia. E o som ultrapassa barreiras, ultrapassa paredes. Você fala no celular e está dentro desse ambiente todo fechado e o som passa. O som passa, e essa situação permite que o som penetre no tecido. E a massagem vai ser feita onde? Lá no fundo do tecido, lá onde tem o problema. Então não fica numa massagem de mão, tu fica massageando a pele e tentando chegar lá no fundo. O som penetra facilmente e vai lá no fundo e ativa o tecido, fazendo com que ele cure por um processo de estímulo biológico. E aí tem uma série de situações já estudadas. Só para você ter uma ideia, só de trabalhos científicos no mundo publicados hoje sobre esse assunto tem mais de 5.000 trabalhos. Então, assim, tem várias modalidades de tratamento. Os médicos ainda não estão familiarizados com a parte desse tratamento com ondas. Muitas pessoas, não, isso aí não funciona. Funciona muito bem e salva muitos pacientes que têm problema de fascite plantar, de epicondilite de cotovelo, de dor no ombro. A maioria das dores no ombro é um processo também de desgaste dos tecidos, dos tendões que movimentam o ombro, e esses tendões podem ser fortalecidos. E a gente pode fortalecer de uma forma simples, fazendo exercício, ativando o nosso corpo e melhorando a nossa performance muscular e tendinosa,
mas existe um tratamento que usa som, o som penetra nos tecidos e o som ativa substâncias importantes para cicatrizar, para curar. Certo, doutor Paulo, uma pergunta da Bianca, da Cidade Baixa. Qual o exercício físico ideal para quem tem artrose? Os exercícios, eles têm que ser no limite, não pode ultrapassar o limite. A pessoa que tem uma articulação boa, os limites são bem maiores. O paciente que tem artrose tem que fazer principalmente fortalecimento muscular. Se for no joelho, por exemplo, existe exercícios com o joelho esticado. Esses exercícios, não fazer aquele exercício sentado numa cadeira, botar peso e levantar a perna, esticar o joelho, que força muito a rótula. Então, caminhar é bom, caminhar dentro d'água, fazer atividades dentro d'água que diminuem o impacto, não fazer muitas batidas, muitas ciclagens, pula-pula, essas coisas assim, né? Cangu, por exemplo, ele não é feito para uma pessoa que tem processos de desgaste articular. Falando nisso, é bem interessante, nós trabalhamos com um tratamento PST há muitos anos aqui em Porto Alegre, de forma muito efetiva, e é muito eficaz para lesões de cartilagem. E recentemente, em abril agora, no 16º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, foi apresentado um trabalho feito pelo Dr. Marco Demange, o efeito da PST na cartilagem patelar. E se vocês entrarem pelo Google, botarem efeito da PST na cartilagem patelar ou colocarem www.ortosom.com.br, tem esse trabalho na íntegra, o filme mostrando os resultados. E o que aconteceu? Foi feito um grupo de pacientes, num grupo de pacientes fizeram um tratamento PST, no outro grupo placebo. Todos os pacientes que fizeram o tratamento tiveram uma melhora clínica, melhora de dor, melhora para subir escada, uma melhora importante. E todos os outros que eram placebo não tiveram essa resposta. E foram acompanhados durante 1 ano, esses pacientes. Depois eles fizeram o seguinte, aqueles pacientes que eram placebo, que o resultado não deu resultado, eles fizeram o tratamento efetivo. E todos tiveram resposta. Só para você ter uma ideia, do ponto de vista estatístico, entre um grupo e o outro, o grupo que fez o tratamento e o outro, deu 0,001, ou seja, altamente significativo. Significa que os pacientes tiveram uma resposta estatisticamente positiva. Só para dar uma outra ideia, e está no trabalho isso, se os pacientes não conseguiam subir escada antes do tratamento, fazendo o tratamento efetivo, passaram a ter condições de subir escada sem dor, ou muito melhor do que antes. Então, assim, existe hoje um tratamento que ativa a cartilagem. A cartilagem é uma coisa diferente, ela não tem vascularização. Então, a melhora é por embebição, é por gradiente de pressão. É líquido que tem que penetrar dentro da cartilagem, não é através do sangue. E esse tratamento PST é um tratamento que funciona para isso. Então, hoje nós temos mais uma arma a serviço da comunidade, de todos nós. Graças a Deus isso existe já hoje. E as pessoas têm que saber que, seguindo trabalhos científicos, os trabalhos científicos comprovam isso, comprovam esses bons resultados. O Antônio do Centro pergunta o seguinte, existe algum exercício que posso fazer para aliviar as dores nas costas? Sempre que você tem uma articulação qualquer, você tem um componente que é a musculatura. A musculatura, ela trabalha em conjunto com a articulação e protege. Então, se você fizer uma atividade física progressiva, regular, você está atuando numa das outras vertentes da articulação, está protegendo ela. Sempre o exercício é benéfico. Não pode ultrapassar limites, tem que fazer as coisas com parcimônia ao longo do tempo. Tá? E para a dor nas costas é muito importante. Às vezes a dor nas costas é um aviso de que a pessoa está usando as costas, forçando as costas e não está fazendo atividade para fortalecimento. 10 horas e 23 minutos, temperatura 15 graus e 4 décimos. Intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo na Bandeirantes. Estação Saúde. Dez horas e 25 minutos, estamos de volta com a Estação Saúde. Hoje falando de saúde física, aproveitando esse momento olímpico aí, Olimpíada no Brasil. Muita gente acaba despertando para fazer exercício, praticar esportes e tem que estar atento aos cuidados com isso. Para conversar sobre o assunto, o Paulo Roberto Pires Roquete, ortopedista e traumatologista. Doutor Paulo, o ouvinte aqui quer saber, a Lilian, do bairro Menino Deus, quer saber qual a diferença entre luxação, entorse e contusão. Muito simples, uma contusão é uma batida no músculo, faz uma contusão. É a forma médica de se falar, a batida que tu vai sofrer. Quando tu tem um entorse, tu tem uma junta forçada para um lado, para o outro, tá? E quando tu tem uma luxação, a junta saiu fora do lugar, desengatou. É bem simples, é assim. E tem gradações, cada dessas situações. Uma luxação mais grave, uma contusão maior, uma batida maior, menor e tal. O Simon, da Zona Norte, pergunta quais os prejuízos que podem ser provocados pelo exagero na musculação, o excesso na musculação. O excesso, principalmente, tu pode ter dores musculares, tu pode ter câimbras, tu pode ter rupturas musculares, tu ultrapassa os teus limites. E são situações progressivamente mais sérias. Se você faz atividade física regular e progressiva, devagarinho, você vai ter primeiro os sinais de cansaço muscular, né? Que é um aviso que tu está ultrapassando os limites. Se for um cansaço pequeno, tudo bem. Agora, se começa a ser uma situação mais forte, dor, já está ultrapassando. E câimbras também, quando tu está ultrapassando os teus limites. E músculo tem uma gradação de situações, até que você faz uma atividade muito forte e rompe o tecido muscular. Sim. Vamos retomar o assunto e falar um pouco mais sobre o tratamento do esporão de calcânio. Ok. Uma das coisas que as pessoas têm que entender é o seguinte: quando você tem aquela face, aquele tecido debaixo do pé, o que o pé é? O pé é um arco. O pé é um conjunto de osso que forma um arquinho, tem um arco do pé. Ali embaixo no arco tem um tecido bem firme, uma banda, que nem a mão. Quando você estica a mão, você sente aqui na palma da mão um tecido duro. Na sola do pé você tem um tecido, essa banda é um elástico. É um tecido elástico. Esse tecido elástico, cada vez que você pisa no chão, o arco do pé se esborracha contra o chão, vamos dizer assim, e esse tecido é o que segura, né, e volta o pé na condição normal. Esse amortecedor que nós temos embaixo do pé, são milhares de ciclagens por dia, milhares de passos que se dá por dia, mais corrida, mais saltos. Esse tecido vai se esticando e chega um ponto que ultrapassa o limite dele. E esse limite, ele se rasga num ponto, perto do osso. Porque ali é que dá o stress race, a zona de mais desgaste. Se você tem na sua casa uma rede, ela não se gasta no fundo da rede, ela se gasta no canto, na parede. Ali é que está o movimento da rede encontra a firmeza da parede, a dureza da parede. E a fáscia vai encontrar a dureza no osso, que é perto do calcanhar. E por isso que a dor começa ali. E ela começa ali, às vezes se espalha para toda a sola do pé. E às vezes vai doer lá na frente do pé, que nós médicos chamamos metatarsalgia. Essa doença, quando ela começa a dar sinais todos os dias, quando a gente levanta de cadeira, por exemplo, está muito tempo sentado e vai levantar e dói no pé, de manhã cedo, quando acorda e dói forte debaixo do pé, a gente tem que se agarrar nas paredes, porque aí depois vai escovar os dentes, melhorou. Esta situação é a fáscia plantar dando sinais que está doente. E o corpo reage fazendo uma calcificação. Então aquela zona que está se rasgando, como é perto do osso, o osso calcifica ali. E aí dá o esporão. Mas o esporão é uma consequência, não a causa do problema. A causa do problema é o rasgão. E a consequência é uma ponta de osso. E as pessoas ficam muito preocupadas com a ponta de osso. A ponta do osso é a assinatura da doença. Certo. Doutor Paulo, em 15 segundos, como entrar em contato comigo, a clínica, o telefone.
Eu trabalho aqui no centro, na Praça Dom Feliciano, 78, conjunto 801, telefone 225-4023. Meu nome é Paulo Roquete e trabalho com dor crônica, dor localizada, dor, mais de 3 meses de dor, já fizemos tratamentos, não consegue solução. Tratamento para curar, então, mesmo. Graças a Deus, é para curar. Obrigado pela presença. Ok, muito obrigado. Voltamos no próximo sábado. Beyond the stars, it's near, beyond the